Olá, a graça e a paz para todos. Meu nome é Adriano Noronha, do canal O Publicador. E hoje eu vou estar fazendo uma análise do vídeo do broadcasting de agosto de 2024, em que o corpo governante fala, sobre não servir a Jeová pensando simplesmente no fim, fixando uma data para servir a Jeová por amor. Daí eles colocam um vídeo, não à toa, se passa lá na África do Sul. Um casal que está passando por uma crise, A irmã, o irmão, o marido queria mudar para uma congregação onde a necessidade era maior. E a esposa diz que está cansada, cansada de tudo, cansada desse sistema, porque achava que o fim já viria, Daí eles são aconselhados por um irmão mais velho, um ancião mais velho lá, e ele fala, conta sua experiência, que quando ele conheceu sua esposa, daí que em 1973, estavam tudo bem, casaram-se, foram pregar onde a necessidade era maior, aquela coisa toda, Aquele videozinho que a organização faz para engambelar o povo. E é interessante que de 1973, daí dá um salto para 1976. E nesse vídeo o irmão diz assim, nós achávamos que o fim viria, logo. E minha esposa, porque o fim não veio, a situação do país lá não era boa, e ela abandonou a Jeová e a ele, diga-se de passagem que esse Jeová aí não é o Deus Jeová, é a organização Testemunhas de Jeová. O problema é que é o seguinte, as Testemunhas de Jeová, sua liderança lá, o corpo governante, diz que os supostos apóstatas, eles distorcem a verdade, ou falam meias verdades. Só que nesse vídeo aí, quem fala meias verdades é o corpo governante. Então eu peço encarecidamente para quem assistir, se você é testemunho de Jeová, não seja tão inocente, ingênuo, que você pesquise. Porque o que acontece? Desde o início dessa organização, que eles fixaram datas para o fim. Rússia falou que em 1914 eles iriam para o céu. O Rutherford em 1925 ele colocou data também, dizendo que os fiéis da antiguidade, eles seriam ressuscitados. Até comprou uma mansão lá que ele mesmo desfrutava. Em 1940, acho que também eles falaram sobre isso. E muito contundentemente, em 1975, eles diziam que viria um fim. E eu falei no outro vídeo que o livro lá, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, foi lançado em 69. Não foi em 69, foi em 66. Agora você imagine, de 66 a 75, são quase 10 anos. E nesse período, muito se falou, olha, o Armagedon tá vindo, O Armagedon tá vindo, o Armagedon tá vindo. Então eu quero que vocês compreendam o seguinte. Eles dizem assim, olha, os irmãos, nós achávamos, Coloca um irmão lá falando, nós achávamos. Mas esse achismo era por parte dos irmãos? Não. Eles só compraram a ideia do corpo governante, que dizia que na época, 1975, ia vir o fim. E por que para a África, principalmente o continente africano e o país da África do Sul, para a África do Sul foi algo mais pesado ainda. Por quê? Eles passavam pelo regime do apartheid. Eu não vou ficar explicando aqui o apartheid, eu acho que, assim, se você realmente tiver interesse em entender, vá lá e pesquise o que é o apartheid. Só que o apartheid, ele durou de 1948 a 1994.
Então muitos achavam que ia se ver livre disso, né? Desse regime aí que não foi nada bom. E eu quero que vocês entendam o seguinte, antes de vocês julgarem as pessoas, né? Como infiéis, olha, abandonaram a Jeová, abandonaram a organização. Entenda o seguinte, no continente africano, dependendo do país, não é igual aqui que você fala assim, eu sou neutro em assuntos do mundo, eu sou neutro em assuntos políticos, mas você não vai passar pelo que os irmãos passavam, porque aqui é totalmente tranquilo. Você não quer votar, você vai lá, vota em branco, ou vota nulo, né? Não vou apoiar nenhum político nem outro. E na maioria desses países aí do continente africano, muitas vezes ser neutro significa a morte. Entendeu? A sua neutralidade significa a morte. E muitos fizeram isso porque aguardavam estar no paraíso. E a organização sempre deu ênfase nisso. É só pegar pelos cânticos, né? Eu posso até imaginar o paraíso em que vamos morar. Né? Imagine a si mesmo no paraíso. Aí tem um outro lá que fixe os olhos no prêmio, né? Que antigamente era fixar os olhos no prêmio. Então, a organização sempre falou sobre isso. E neste vídeo, ela simplesmente ignora 1975. De 1973 já pula para 1976 e mostra que, quer dizer, os irmãos achavam, mas não é bem assim. Então, assista esse vídeo. E no final eu vou fazer algumas ponderações a respeito aí do que o corpo governante colocou nesse vídeo. Ok? Os verdadeiros cristãos sabem que esse mundo mau logo acabará. Mas quais os perigos de servir a Jeová pensando apenas no dia do fim? No vídeo a seguir, veja como um casal cristão foi ajudado a ajustar seu ponto de vista. África do Sul, 1993. Tenho uma coisa para te contar. O que você acha da gente se mudar para a Congregação Sul? Por que a Congregação Sul? Lá nem é nosso território. É bem mais longe. Eu sei. Não parece a melhor hora. Agora tem muita coisa acontecendo na nossa congregação. Mas eles precisam de ajuda. Por isso o irmão Mazeco só perguntou se a gente poderia se mudar. Tô cansada. A gente pode falar disso amanhã pra você... Não, eu tô cansada de tudo. De começar do zero, de me mudar, desse mundo. Sempre fizemos o que Jeová pediu com alegria. Mas não imaginei que esse mundo fosse durar por tanto tempo. Eu acho que nenhum de nós imaginou que esse mundo fosse durar tanto. Eu sei que fizemos o que é certo. Mas estamos com pouco dinheiro. E hoje, na reunião, com a Tulane em meus braços, achei muito estranho pensar que a gente poderia talvez até já ter uma família agora.
Irmão Tabo, Oi, Tiago. E aí, como você tá? você está começando mais cedo hoje. Pois é, depois eu tenho outro trabalho para fazer. Ainda bem que eu só tenho 25 anos. Então, eu soube que vocês estão se mudando para a Congregação Sul. Precisamos de vocês lá. Na verdade, a gente não decidiu ainda. Vocês dois gostam bastante de ajudar. A gente tenta. Mas eu acho que dessa vez não vai dar. Tá tudo bem. Eu acho que a gente tá cansado. Imagino. Vocês dois trabalham muito. Você também. Você tá livre sábado? Quer jantar lá em casa? O que acha? Eu sei como é. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nessa idade nesse sistema. E olha só essas rugas. Eu não vejo ruga nenhuma. Você ainda faz tanto pra Jeová? Eu já tive dias bem ruins. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo é que focar em quando o fim vai vir não é nada bom. Foi isso que aconteceu com a minha esposa. A gente saiu de pioneiro logo depois que casamos. Estávamos bem animados. A gente achava que o fim estava bem perto. 1976. Mas o fim não chegou. Os anos foram passando e a minha esposa mudou. Ela estava com raiva porque o Armagedon não tinha chegado ainda e começou até a duvidar se isso ia acontecer mesmo. No fim, ela deixou a Jeová e a mim. Deve ter sido horrível. Foi a fase mais difícil da minha vida. É verdade que 2 Pedro 3,12 nos diz para aguardarmos e termos bem em mente a presença do dia de Jeová. Mas é perigoso esperar sentindo raiva. Lá na época de Jesus, muitos de seus discípulos deixaram de seguir a ele, porque o que Jesus disse não era o que eles esperavam ouvir. Lembra o que Pedro disse? Senhor, para quem iremos? Pois o Senhor tem declarações de vida eterna. A verdade é a verdade, mesmo que as coisas não aconteçam como a gente espera. Devemos nos concentrar em dar o nosso melhor hoje e em nos manter no amor de Deus. Continua. Então, acompanharam o vídeo aí? Você vê como o corpo governante, ele é sutil, manipulador, e ele coloca na conta dos irmãos o fato de que eles pregaram o fim para 1975. Eles gostam de manipular, jogar nas costas dos irmãos o erro deles. Agora eu falo para você que acha, olha, quem saiu é porque não era fiel a Jeová, não era fiel à organização. Irmãos, meus queridos irmãos, coloquem a cabeça para funcionar, por favor. Despertem dessa sonolência espiritual. Sabe qual foi a única culpa desses irmãos? Sabe qual a culpa deles? Sabe qual o erro deles? Segundo o próprio corpo governante, é que eles eram irmãos zelosos, eram irmãos que realmente amavam a Jeová e eram fiéis. Tanto é assim que muitos, sabe o que fizeram? Já que o fim estava próximo, tão próximo, muitos venderam casas, meus irmãos. Venderam casas, sabe para quê?
Porque, segundo a organização, existiam lugares onde a necessidade era maior de pessoas pregando. E muitos irmãos fizeram isso. Para que eu preciso de casa se o novo mundo está vindo? Eu vou pregar onde a necessidade é maior. Muitos, como o casal lá, né, no vídeo, mostra lá, a irmã fala assim, olha, nós não tivemos filhos. E muitos fizeram isso. Muitos optaram por não ter filhos porque sabiam que a situação ia ser difícil, né? A grande tribulação, o Armagedon. Então não era bom, né, ter filhos nesse velho sistema. Muitos optaram por não casar. Para que casar agora? Vou me empenhar pelo reino. Aí vem 1975 e nada disso aconteceu. Daí, como eu disse, eles não mostram que os países africanos, meus irmãos, que fazem parte do continente africano, é o mais castigado, meus irmãozinhos. Em 2021, a África do Sul, 2021, dados de 2021. Eu tentei ver outra mais próximo, mas eu vi lá de 2021. 11 milhões de pessoas vão dormir. Dados de 2021. 11 milhões de pessoas iam dormir todas as noites com fome, sem ter o que comer. Agora você imagine isso em 1973, meus amados. Como que era? A dificuldade. O que esses irmãos passaram? Eles acreditaram em tudo que o corpo governante falou e fizeram, agiram em conformidade com aquilo que o corpo governante estava dizendo na época. E agora são taxados de infiéis. São taxados de abandonar a Jeová, que estavam servindo a Jeová por data. Eles saíram porque entenderam que o corpo governante eram falsos profetas. Eles profetizaram algo que não aconteceu. Então são o quê? Falsos profetas. E por isso decidiram abandonar essa organização mentirosa. Agora eles vêm com essa, olha, não sirva a Jeová por data. Eles que ficam o tempo todo colocando, olha, agora o Armagedon vem. Acontece uma guerra não sei onde, olha, esse é o princípio do Armagedon. A grande tribulação está próxima. E você cai nessa. E você fica contra aqueles que saem. Você fica contra, às vezes, um irmão seu, de sangue. Você fica contra um filho. Você fica contra uma filha. Fica contra um pai, uma irmã, uma mãe. Por causa de mentira desses homens. Que não contam a verdade. Agora eu falo para você, imagine uma pessoa que viveu de 1948 sob o regime do apartheid até 1994, meus amados, pelo amor de Deus, né? Aí muitos estão abandonando, porque assim, aqueles irmãozinhos da África já passavam por tanta coisa e se apegavam a pelo menos um fiozinho de esperança que estava sendo dito para eles. Então vocês vão lá e pesquisem, por exemplo, esses estúdios aí que estão produzindo lá, construindo. Daí esses vídeos que eles estão fazendo agora, eu estava lendo. Daí eles sempre citam os países da África. Olha, essa música aí, o irmão se sente para baixo, ouve uma música que é uma porcaria. Me perdoe me dizer. Uma porcaria, que só sai ficar mandando, obedeça isso, obedeça aquilo. Mas não acalenta o coração de verdade. Eu ouço uma música gospel hoje, eu gosto, porque ela toca pro coração, pelo menos. Uma coisa que esses clipezinhos musical aí não faz. Daí, dados deles mesmos, meus irmãos, que um microfone custa de R$560 a R$5.600. Dinheiro esse que poderia ajudar os irmãos lá na África. Daí, os irmãos já não tem o pouco que tem. Ainda tem que ajudar essa organização. Tem que se sacrificar mais ainda. E quando sai ainda é chamado de infiel. Porque não obedeceu, porque não continuou ouvindo as asneiras do corpo governante. Então pesquisem, meus irmãos, pesquisem. Eu já falei isso no outro vídeo. Já falei em 2 vídeos já.
Vai lá, pesquisa na biblioteca, eles têm todos os livros. O livro, a vida eterna na liberdade dos filhos de Deus, não existe esse livro. A única coisa que eles dizem é, talvez a gente tenha exagerado um pouco nas advertências. Mentira. É porque tem coisas que eles são veiacos. Tem coisas que eles não escreveram em livros. O que eles faziam? Isso aí você pode perguntar para pessoas mais velhas, se você tiver oportunidade. O que eles faziam? Os superintendentes, todo ano que via visitar as congregações, vinham. Olha, agora está faltando 7 anos para o Armagedon. Agora está faltando 6 anos para o Armagedon. E o que você está fazendo para servir a Jeová? Será que você está fazendo tudo para ser salvo no Armagedon? Aí eu falo, você não acreditaria, meu irmão? E muitos, porque venderam casas e o fim não veio, tem gente que se suicidou, porque não tinham nada, irmãos. Não tinham nada. Agora imagine num país como esse da África do Sul. E eles, esses covardes, não tiveram coragem de ajudar esses irmãos e reconhecer a culpa deles. Porque eles são culpados. São mentirosos. Daí quem sai é porque é infiel. Porque tem que ser fiel a uma organização. Deus não tem organização. Deus é maior do que tudo isso. Agora, não fiquem acreditando em tudo que vocês ouvem desses caras, não. Pelo amor de Deus. Vamos acordar os seus sentidos aí. Vamos acreditar mais na Bíblia e menos nesses caras. Eles ficam distorcendo a palavra de Deus. Pesquisem, meus irmãos. Aqui vocês não têm inimigos, não. O que nós não queremos é ver vocês aí, ó, fazer um papel de bobo desses caras e ainda sendo acusado de quando... Ah, tá, então quer dizer que estão servindo a Jeová por data. Isso é o tempo todo eles que ficam falando. Agora mesmo tem lá uma matéria no JW falando sobre será que o Armagedon vai começar por Israel? Então para de falar em Armagedon. Vão ajudar os irmãos. Mas eles não fazem isso, porque eles estão confortáveis lá, com Rolex no braço, com seu terninho feito sob medida, tomando seu whisky escocês. Sabe-se lá com charuto ainda, né? Eles não sabem desses caras que eles são capazes. E você fica aí, ó. Não reforma uma casa, não faz uma faculdade, não tenta ter um bom emprego porque o fim tá vindo. E você vai morrer. Meu avô se batizou com 18 anos. Morreu com 82. E já tem quase 20 anos que ele morreu. Certo? Minha mãe morreu com 67 anos. Vai fazer 3, 4 anos que ela morreu. E aí? E você vai deixar de viver por causa disso. Agora vem com essa historinha que nós temos que servir a Jeová por amor, né? Ah, vocês têm que servir a Jeová por amor e não por data. Então por que eles puseram datas? Por que eles ficam o tempo todo batendo na mesma tecla aí? Então acordem vocês. Porque vocês estão sendo usados. E vão continuar sendo usados até o dia que vocês falam assim, ó, chega. Mas isso é com vocês, porque eu tô fora. Cristo não está nessa organização e nem Jeová. Meus amados, a graça e a paz para todos. Que Deus abençoe vocês grandemente. E que eles façam a obra completa na vida de vocês para que vocês acordem. Um abraço aí.